Boa tarde, você está nos acompanhando aqui pelo meu canal do Facebook. Eu sou Denis Soares, ex-dirigente sindical, editor do blog Trampo, www.trampo.blog.br, e hoje estou aqui batendo papo com vocês sobre a CUT e o enfrentamento ao racismo no ambiente do trabalho. Por óbvio, amanhã, 20 de novembro, Dia Nacional dentro da Consciência Negra, então mais do que adequado nós estamos batendo papo sobre esse assunto no dia de hoje. Eu estou aqui com duas figuras queridas, às quais eu já agradeço a disponibilidade, certo, de tempo para estar aqui entre a gente. Uma delas acaba de ser provavelmente traída pelas conexões da internet, que é a Rosana Fernandes. A Rosana é secretária adjunta dentro da Secretaria de Combate ao Racismo da Central Única dos Trabalhadores, da Executiva Nacional, dentro da CUT. E estou aqui também com a Gilene Pinheiro. A Gilene é... Pronto, Rosana aqui está voltando. A Gilene é secretária de Combate ao Racismo, certo? Da CUT Bahia. Beleza, de volta. É secretária de Combate ao Racismo da CUT Bahia, é trabalhadora do ramo químico, mora em Porto Seguro. Engraçado que o senso comum do movimento sindical baiano apontaria para que a secretária de Combate ao Racismo fosse alguém aqui de Salvador, porque a gente acaba acreditando que na Bahia os negros ficam todos concentrados aqui em Salvador. E se a gente anda por esse estado, e a gente vai perceber um troço que eu fiz sobre isso depois, vai trabalhando como técnico do governo do estado, que é a diáspora negra dentro do estado da Bahia, uma vez que temos comunidades quilombolas espalhadas aí por todo o estado, e nem sempre isso é percebido pelo senso comum. Mas a Gilene é dirigente, secretária-geral do Sindicato, Sindicato dos Trabalhadores da Papel e Celulose, mora em Porto Seguro, como eu já falei, dentro da química, e é mestranda, certo, em ensino e relações étnico-raciais lá na Universidade Federal do Sul da Bahia, universidade que eu tenho relações afetivas por conta do processo de criação dela nos primeiros anos do governo Lula. Certo? A Rosana também é química, certo? E tem formação na área de serviço social, educação, certo? E trabalho. Rosana, eu começo com você, trazendo a questão de como é que a CUT tem se portado, qual a ação sindical dentro da CUT no que diz respeito ao enfrentamento ao racismo. Eu gostaria que você fizesse um histórico de como é que essa questão chega na pauta da Central Única dos Trabalhadores e o processo da constituição da Secretaria e como é que vocês vêm colocando a agenda do combate ao racismo da CUT. Boa tarde, Rosana, a palavra com você. Boa tarde, Denis. Boa tarde, Gi. Fico muito feliz pelo convite de falar um pouco sobre o histórico da Secretaria da Política de Combate ao Racismo da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Dar uma boa tarde também para todos e todas que estão nos acompanhando agora nessa live. Um momento super importante e que a gente tem dados e informações, em especial nessas duas últimas semanas, alguns dados muito infelizes, né, muito tristes assim para a população negra, e alguns muito bons, né, com o processo da eleição. Para falar um pouco sobre a luta antirracista da CUT, eu tenho que dizer que o Brasil, de fato, o racismo no Brasil, ele tem sido um grande problema desde da era colonial, desde o período escravocrata que foi imposto pelos colonizadores portugueses, em especial os colonizadores portugueses, né? A falsa abolição da escravatura, ela acabou deixando a população, né, a população negra, na marginalidade, na periferia
da sociedade brasileira, né? Então, nós vivemos 132, 133 anos de uma falsa abolição da escravatura e que os homens e mulheres negros e negras, ao final, né, desse processo de escravidão, as pessoas foram jogadas à sua própria sorte na sociedade. E isso vem até os dias de hoje, e a CUT, que nasce no dia 28 de agosto de 83, de 1983, tem um dos seus principais compromissos, que é a defesa dos interesses imediatos da classe trabalhadora, né? Então, esse é o principal objetivo da CUT. A CUT, ela tem nos seus princípios a igualdade e a solidariedade, e o principal objetivo da Constituição da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras é organizar, representar sindicalmente e dirigir, em especial, a luta dos trabalhadores e trabalhadoras, né? E esses trabalhadoras, para nós, são independentes de serem trabalhadores e trabalhadoras do campo ou da cidade, se eles são do setor público, se são do setor privado, se são trabalhadores ativos ou inativos. Para nós, não tem nenhuma diferença entre os trabalhadores e trabalhadoras, né? E por isso a Central está na luta por melhores condições de trabalho e de vida, né? Porque a CUT é uma entidade social, uma entidade que luta pela qualidade da vida de homens e mulheres. Então, esses dois setores são importantes para a nossa organização e está como um dos como centrais nas nossas lutas, nas nossas ações diárias. Queria falar que um dos compromissos da CUT é o fortalecimento da democracia. E aí é que entra o debate racial nessa luta da CUT, porque, de fato, nós não tem como construir uma sociedade democrática se a gente tem 54%, 56% da população brasileira, que são os negros e as negras, numa situação de opressão, de vulnerabilidade social, né? Então, é importante que a CUT, ela construa lutas em temas que são transversais. Então, a CUT organiza as mulheres, a CUT organiza os trabalhadores e trabalhadoras jovens, a CUT organiza a luta antirracista no movimento sindical, a CUT organiza a luta anti a homofobia. Então, essa luta são lutas transversais, mas as lutas identitárias também estão no centro das ações da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. E aí não tem como a gente ter essa sociedade que a gente tanto luta, que é uma sociedade democrática, com dois pilares centrais do capitalismo, que é o racismo e é o machismo, né? A gente fala muito, em especial nos movimentos de mulheres da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que nós, mulheres negras, a gente não pode opinar por qual opressão que a gente vai lutar. Se a gente luta contra o machismo ou se a gente luta contra o racismo. Porque nós somos mulheres, nós somos negras, nós somos aquelas que estamos na base da pirâmide social, uma pirâmide social que é extremamente desigual. E por esse motivo, a gente não tem como escolher qual dessas lutas que nós vamos lutar. Em 1990, a CUT começa, de uma forma mais organizada, a discutir o tema do combate ao racismo, né? Então, foi constituído um núcleo, né, que é um núcleo contra o racismo e a discriminação racial do trabalhador negro. Esse núcleo ele foi constituído com o principal objetivo de organizar as ações e
instrumentalizar a CUT ou os dirigentes sindicais para essa luta antirracista, né? E também tinha um objetivo central, que era a criação do coletivo nacional de combate ao racismo, que foi criado alguns anos depois, né? Então, esse debate começa a se estruturar para dentro da CUT a partir de 1990. Mesmo a CUT tendo como uma das suas políticas centrais a luta antirracista, de uma forma mais organizada, a gente começa a partir de 1990. Em 92, foi criada a Comissão Nacional contra a Discriminação Racial. Era uma comissão que tinha uma representação de vários setores econômicos, então tinham trabalhadores e trabalhadoras, dirigentes sindicais que eram químicos, que eram trabalhadores rurais, que eram metalúrgicos, que do setor privado, do setor público. Então tinha era uma comissão que tinha uma representação muito grande de companheiros do campo da cidade, homens e mulheres que militavam nesse tema. Essas pessoas, elas de fato, elas eram responsáveis por organizar os materiais, a discussão para dentro da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Até a criação da secretaria, nós tivemos vários encontros nacionais, né? O primeiro encontro nacional de negros e negras da CUT aconteceu em 93. Deixa eu desligar aqui, porque eu estou no celular, a gente está entrando em ligação para não atrapalhar. Então, o primeiro encontro nacional, ele acontece em 1993, participaram 102 pessoas de 40 entidades, representantes do Brasil todo, e esses companheiros e companheiras acabaram por construir uma resolução, a primeira resolução que a CUT aprova no 5º Congresso da Central, né, que acontece nesse mesmo ano, e uma resolução específica sobre a luta racial e como que a CUT poderia contribuir por uma luta na sociedade, para a constituição, de fato, dessa sociedade antirracista, né? Então, foi um momento importante, marcante da luta e na organização dos trabalhadores e dirigentes negros e negras. Outro momento importante foi em 95, né? Eu vou só pontuar essas questões assim para não ficar muito demorado, que foi na 5ª plenária nacional da Central, né, da CUT, que essa plenária, ela ganha o nome de Zumbi dos Palmares, né? Que para nós foi super importante, porque aí de fato a gente começou a perceber que os diversos sindicatos, as federações, as entidades que são filiadas à Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras começaram a intensificar o seu debate em relação à luta antirracista, né? A discutir, de fato, como é que a gente quer uma sociedade que seja igualitária, sem uma presença efetiva de negros e negras, mas a importância também de trazer companheiros, homens e mulheres negros e negras, para dentro das entidades sindicais, para dentro das CUTs estaduais, né, para dentro da Central Única dos Trabalhadores, mas trazer com qualidade e ouvindo, né, as demandas de fato que esse setor da nossa sociedade traz para dentro do movimento sindical. Aí a gente passa por 97, com o segundo encontro nacional de negros e negras, e depois o terceiro encontro nacional de negros e negras, que acontece em 99. Já nesse período, muitas ações da CUT foram construídas nesse período, várias iniciativas, inclusive com entidades internacionais. A criação do INSPIR se dá por conta dessa organização dos dirigentes negros e negras, né? E é bom falar que o Vicentinho, que foi o primeiro presidente negro da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, presidente nacional da CUT, era um companheiro negro e negra, e teve um papel importantíssimo na constituição do INSPIR. O INSPIR, que é um instituto, né, e que, além da CUT, outras entidades faziam parte da composição desse instrumento, né, dos negros e negras, desse instituto, que
tinha presença aqui no Brasil da Força Sindical, né, que é outra central sindical, da UGT, também com a CSA, que é a Central Sindical das Américas, e a presença da representação da FLCIL, que é a principal central sindical nos Estados Unidos, então, com uma ideia de que a luta antirracista não é uma luta que tem que ficar somente aqui no Brasil, mas a luta tem que ser uma luta internacional, e por isso era importante ter o ISPIR também com uma entidade internacional forte para discutir essa questão. Depois nós tivemos outros encontros e aí a gente começou a crescer tanto essa organização de negros e negras da CUT, porque daí a gente não tinha mais delegados e delegadas natos, né? A gente começou a ter que fazer um processo de organização e de discussão sobre a questão racial nos diversos sindicatos e nas CUTs estaduais, porque nós tínhamos que tirar delegados, né, eleger delegados e delegadas para participar desses encontros, porque cresceu muito esse debate para dentro da CUT, e a gente não conseguia, infelizmente, porque a gente não é um espaço dentro da central que tem um recurso, nem hoje, né, Gilene, que tem um recurso destinado para a luta antirracista, então a gente não tinha possibilidade de receber muitas pessoas nos encontros nacionais da central, então nós tivemos em 2006 o 6º encontro de negros e negras, participando mais de 200 delegados, mas que, na verdade, tiveram uma participação de mais de 1.000 companheiros e companheiras nos diversos estados, nas federações e confederações, discutindo o tema antirracista para dentro da CUT e das suas entidades. Aí, em 2009, no 10º Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, foi aprovado a criação da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. Foi aprovado na plenária primeiro, né? Então, nos congressos estaduais que antecedem o Congresso Nacional da CUT, já foram criadas as secretarias estaduais, e depois, no 10º Congresso da CUT, em 2009, é criada a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. E aí, altera a composição do Coletivo Nacional de Combate ao Racismo da CUT, porque quem faz parte do Coletivo Nacional hoje, além da Secretaria Nacional, né, das representantes da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, também tem a composição dos companheiros e companheiras que são eleitos nos estados, dos secretários e secretárias estaduais, e mais os representantes de ramos e representantes das federações nacionais da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Então, hoje a gente deve ter por volta de 47, deve estar em torno de 47, 50 pessoas que fazem parte dessa composição do Coletivo Nacional de Combate ao Racismo. Eu não vou falar sobre a organização estadual, porque a Gi vai falar sobre isso, mas eu queria só dizer da importância da CUT discutir a luta antirracista, né? Que sociedade que nós queremos? Qual é a democracia, de fato, que nós teremos nesse Brasil, se nós temos 54% da população na marginalidade da sociedade? São esses companheiros, trabalhadores e trabalhadoras, que quando são inseridos no mercado de trabalho, são inseridos de uma forma muito precarizada, são esses companheiros e companheiras que não têm registro e carteira, que ocupam os postos de trabalho, que não têm proteção social, que não têm registro e carteira, que não têm direito a receber os mesmos salários. A última pesquisa que foi feita pelo IBGE, que foi apresentada agora no dia 12, infelizmente a pobreza aumenta no Brasil, e aumenta muito mais entre os negros e as negras, né? E muito por conta da pandemia, né? A gente sabe que boa parte dos trabalhadores e trabalhadoras que perderam emprego agora por conta da pandemia são homens e mulheres negros e negras, e que muitos e muitas desses trabalhadores e trabalhadoras não voltarão ao emprego formal, né? Então, isso abre um processo de discussão para dentro da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras de como é que a gente vai representar a classe. Se a classe tem dois sexos, se a classe trabalhadora tem cor,
E para a gente representar esse setor da classe trabalhadora que tem cor, a gente precisa, de fato, ir para as periferias das grandes cidades e a gente precisa, de fato, mudar a forma de organização da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras para não representar somente aqueles trabalhadores que têm carteira assinada, né? Os trabalhadores da carteira azul, que a gente chama, né? Mas que a gente precisa representar também os trabalhadores e trabalhadoras dessa política irresponsável do governo Bolsonaro, que é a carteira verde e amarela, né, que tira os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, e que a gente sabe que a grande parte desses atingidos serão os homens e mulheres, negros e negras. Então, para ter essa sociedade justa e igualitária que a gente tanto luta, que a gente tanto deseja, é necessário que a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras continue sendo protagonista na luta e na defesa dos direitos dos trabalhadores, homens e mulheres, negros e negras. Então, acho que é isso para iniciar um pouco esse debate tão importante no dia de hoje. Obrigado. Estou esperando aqui que pronto. O estudante aqui demorou de liberar meu microfone, mas obrigado pela sua introdução. Acho que a retrospectiva histórica é interessante, até porque a CUT já tem uma trajetória temporal significativa. Aí tem muita gente. É importante entender de onde é que se partiu para chegar onde estamos hoje. Girene, aqui na Bahia, como é que estamos dentro da CUT, dos seus sindicatos filiados, nesse debate do enfrentamento ao racismo? Boa tarde, obrigado pela disponibilidade de estar aqui entre a gente e ter ajudado também na organização dessa parada. É com você o microfone. Boa tarde, Denis. Boa tarde, Rô. É um prazer muito grande estar aqui, poder compartilhar dessa live, né, com vocês. E boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu vou iniciar fazendo um comentário em relação à colocação de Denis, né, que ele disse que é um pouco diferente, né, a gente ter uma secretaria, né, executiva, por assim dizer, uma secretaria com um militante do interior, né, e que o normal seria que fosse da capital, porque está mais ligado aos processos, né, e a gente tende a centralizar realmente, né, todas as secretarias executivas na capital. Mas é parte do trabalho da CUT também, né, e a CUT Bahia tem feito isso, a questão da interiorização da própria central, né, e com essa interiorização a CUT busca levar o trabalho, né, que é feito na capital também para o interior, e com isso também atender, né, as demandas diversas do interior, né, não só da questão rural, né, mas também dos outros setores que também estão lotados, né, no interior. A indústria tem indústria no interior, né, e como o Denis comentou, nós temos os quilombos, né, temos muitos quilombolas na região, e temos também uma universidade que tem preparado, né, que é o qual eu faço o mestrado, que tem esse mestrado acadêmico voltado para as questões étnico-raciais. Então, para mim, foi uma grande alegria, né, receber essa oportunidade de estar, né, integrando a CUT em uma pasta né, de combate ao racismo, que é uma pasta extremamente importante, né, que tem uma importância ainda maior aqui na Bahia, no sentido de que nós temos a grande maioria de trabalhadores e trabalhadoras autodeclarados, né, como negros e negras. Né? A última pesquisa do IBGE, a gente tem aí 82%, quase 82% da população baiana, né, se autodeclarando negros e negras. Então, isso reflete, com certeza, na questão do número de trabalhadores e trabalhadoras também, negros e negras. Então, falando sobre a Secretaria de Combate ao Racismo da CUT, especificamente da CUT Bahia, a gente segue, né, as instruções, as orientações que vêm da Nacional, como o Rosana falou, toda uma organização, né, anterior, uma organização renomada, né, podemos assim dizer, e que a gente tenta colocar em prática, né, todas as demandas, né, que vêm da Nacional e também tentando adequar com as demandas locais, né. E aí a gente tem as especificidades, né, de cada estado, e no caso da Bahia não é diferente, né, a gente tem as nossas especificações. Então, a CUT Bahia, ela orienta, né, que os sindicatos, eles introduzam, né, que eles construam pautas, né, de negociação de trabalho com a inclusão das pautas raciais, né, que consigam criar
cláusulas que debatam justamente sobre a questão racial, né, sobre o enfrentamento, né, ao racismo dentro do mercado de trabalho. E a gente também, não só a essa questão da orientação, da inclusão dessas pautas, mas também a orientação, né, e a fomentação de que os dirigentes sindicais, que eles fiscalizem, né, a efetivação dessas cláusulas e que eles estejam preparados, né, para as demandas que são oriundas, né, do mercado de trabalho, voltado para a questão do trabalhador e da trabalhadora negra, né, e que eles estejam preparados para isso. E como é que a gente faz, né, como é que se dá todo esse trabalho? A gente, por orientação da Nacional também, a gente tem feito, tem um coletivo de combate ao racismo, né, que congrega junto com a secretaria, e esse coletivo ele se reúne, né, todos os meses, e nessas reuniões a gente tem feito um trabalho de formação contínua, que a gente chama de formação continuada. E o que é esse trabalho de formação continuada? A gente faz debates, né? Faz seminários, faz debates específicos sobre as demandas do trabalhador e da trabalhadora negra. E os temas são diversos, a gente teve alguns esse ano já sobre educação, sobre saúde, sobre a questão do respeito à religiosidade, né? E ancestralidade, também sobre o papel do movimento sindical no próprio enfrentamento ao racismo, né? Sobre a frente da luta antirracista, né, que a gente tem trabalhado, também sobre a questão da dupla discriminação, a gente fez esse debate em julho sobre a dupla discriminação da mulher negra, e, por último, agora, a importância do envolvimento, né, do trabalhador e da trabalhadora negra, né, no processo político, né, e buscando, nesse caso aí, levar a pauta específica, né, do movimento sindical, do movimento de trabalhadores, para serem incorporadas, né, às demandas das vereanças e, né, das candidaturas à prefeitura. Então, dentro desse trabalho que a gente faz na CUT Bahia, a gente tem orientado, né, as práticas, né, de como o dirigente sindical tem que se portar diante das denúncias de práticas de assédio, de práticas contrárias à isonomia salarial, que é o que a gente prega, né, que é direitos iguais, trabalhos iguais, né, salários iguais. Então, as empresas que promovem práticas contrárias a isso, que os sindicalistas consigam fiscalizar, consigam denunciar e consigam fazer valer, né, um trabalho onde a gente diminua, né, ou de maneira a erradicar, na verdade, essa questão das isonomias. Não só das questões de salário, especificamente, mas tem outras demandas que são tão importantes quanto, né? Que é, por exemplo, a questão da qualificação profissional, né? Que muitos trabalhadores entram em igualdade de condição, mas dentro da empresa, né, no processo de qualificação, de melhoria para acessar cargos superiores com maiores salários e maiores responsabilidades, eles acabam ficando para trás, e que essa diferença, né, que é dada, muitas das vezes é única e exclusivamente pela questão racial. Um outro ponto também é a questão da ausência de oportunidades dentro dos processos, né, de seleção das empresas. Então, a gente, mesmo o trabalhador ainda não sendo filiado ao sindicato, a gente consegue, né, saber quando é que está tendo os processos seletivos, acompanhar esses processos seletivos para que a própria seleção dos trabalhadores para a entrada, né, no campo de trabalho, que ele não sofra o racismo desde o início, né, que a gente consiga estar ali frente ao trabalhador, né, ao candidato, né, à vaga, para mostrar, né, que o movimento sindical, que o sindicato está ali para apoiar, né, e para fiscalizar, para denunciar e para garantir, né, a igualdade de oportunidades nesse primeiro momento, e depois, né, na fiscalização das cláusulas, na fiscalização também do cumprimento, né, porque muitas vezes a gente tem cláusulas, a gente tem empresas que não contratam cláusulas, né, de combate ao racismo, mas temos também empresas que contratam e que não cumprem, né? Então, essa fiscalização e essa cobrança, né, de cumprimento dessas cláusulas também é um trabalho, né, que exige do diretor sindical um conhecimento, né, acerca das especificidades da população negra, das especificidades do trabalhador negro. E exige que esse diretor reconheça um processo de discriminação, né, reconheça quando o trabalhador está sofrendo, né, discriminação racial, né, quando ele está sendo assediado por questões raciais, quando ele não está podendo participar de um processo seletivo de ampliação salarial, né, de crescimento profissional por questões também raciais. Então, a gente
tenta dar esse suporte, né, enquanto Secretaria de Combate ao Racismo, para que os dirigentes dos diversos sindicatos que são filiados à CUT, que eles estejam preparados não só para fomentar debates, fomentar, né, a discussão sobre as questões raciais no mercado, dentro do trabalho, dentro do setor de trabalho, mas também para que eles consigam fiscalizar e consigam colocar em prática, né, o que a gente quer, né, que é a igualdade, né, e que a gente não sofra o racismo, e que a gente não tenha esses processos, né, de discriminação dentro do mercado do trabalho, dentro das empresas, acontecendo, né, sem nenhuma fiscalização do próprio movimento sindical. Então, o movimento sindical ele tem que estar preparado, né, então, é esse um papel também da Secretaria de Combate ao Racismo, da CUT, para adentrar, né, o mercado do trabalho e também para dar o suporte ao trabalhador, né, porque às vezes o trabalhador procura o dirigente sindical para fazer a denúncia de discriminação e esse dirigente sindical ele tem que estar preparado, né? Ele tem que conhecer do processo para dar esse suporte ao trabalhador, para dar esse apoio, para orientar o caminho que deve ser seguido, né? Rumo à resolução, à solução desses processos, né? De discriminação dentro do mercado de trabalho. Então, assim, é um trabalho grande, é um trabalho, né, importante que a CUT tem feito, não só a CUT Nacional, nos outros estados, mas a CUT Bahia, trazendo também esse trabalho para o interior, né, e mostrando, né, a importância da gente estar trabalhando essa questão da democracia verdadeiramente, né, na prática, e não que a gente fique numa teoria, né, aceitando o que as empresas, o patronal fala, que todo mundo tem igualdade de oportunidades, e que na prática a gente não vê, né, essa igualdade. Então, a gente está literalmente tentando trabalhar, né, e formar a classe trabalhadora, a classe dos diretores sindicais, para que esses estejam preparados, né, e que eles se sintam qualificados para fazer o debate, né, nas mesas de negociação, fazer o debate quando é necessário estar fazendo a denúncia, né, quando é necessário também ir para lá para o RH, cobrar, né, o cumprimento das cláusulas. Então, essa qualificação do diretor sindical é muito importante, né, e é um trabalho que a CUT Bahia tem feito, né, nas suas atividades, né, e a gente está, no mês de novembro, com uma intensidade ainda maior, né, por se tratar da questão do debate racial, né, no Novembro Negro, a gente tem feito uma quantidade de atividades maior, né, porque durante o ano a gente faz, geralmente, essas atividades no processo de formação, que é uma vez no mês, mas agora, no mês de novembro, a gente tem orientado os sindicatos a realizar atividades voltadas para o debate do Novembro Negro, voltado para a questão da conscientização, né, da consciência negra, e aí, em novembro, nós estamos com uma demanda muito grande, né, de atividades e desenvolvendo nesse trabalho, que eu acho que é super importante. Isso. Rapaz, ufa, que demora aqui para liberar meu microfone. Obrigado, Gi. Rapaz, me ocorreu uma coisa aqui agora, enquanto você falava dessas ações de formação da CUT, ver como é que ele poderia construir relações com os movimentos sociais ou com movimentos de bairros, com organizações religiosas e tal, para que dessas atividades a gente trouxesse também, para a gente, eu sinto parte da CUT, mas que a gente trouxesse pessoas desses movimentos, porque esse é o tipo de informação que era muito importante para o dirigente sindical, mas tem muitas questões também, né, de racismo assim, explícito, de discriminação, e essas questões elas estão colocadas para o trabalhador autônomo, enfim, para aquele trabalhador que ele não necessariamente tem uma representação sindical, formal ou um contrato de trabalho, e muitas das vezes ele tendo acesso a essa informação, ele pode também ter uma ação pode ter ações de enfrentamento, e a forma também de se criar um vínculo desse trabalhador autônomo, informal, de todas essas organizações sociais, com o movimento sindical. É um palpite, até que veio assim, já que existe a estrutura instalada e funcionando, a estrutura de informação da CUT, como é que a gente faz o movimento para que
os movimentos sociais sejam públicos também dessas nossas ações. Mas aí, voltando a bola aqui para a Rosana. Como é que está hoje? Eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Se a gente tiver ações objetivas melhor, não tendo qual é a reflexão interna que se faz, justamente essa questão da aproximação com esses segmentos, mas que estão na informalidade, que, como você bem pontuou, é o segmento que foi mais penalizado, né, com a pandemia, já vinha sendo penalizado antes, por conta da política econômica, mais ainda pela pandemia, e como você bem colocou, Rosana, pelo você pegar Salvador e região metropolitana, os postos de trabalho que foram extintos por conta da pandemia são de dois segmentos de trabalhadores de baixa remuneração e quase sempre negros, que é o pessoal da área de turismo, hotelaria, bares, restaurantes similares, toda essa parte de serviço, desse tipo de serviço, e o trabalho doméstico, e que muitos desses postos eles não retomarão com o fim da pandemia. Aqui a CUT tem o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas filiado, tem uma figura emblemática, assim, eu nunca mais a vi, mas tem um carinho muito grande por ela, a dona Cleusa. Eu dizia que se a CUT, na época eu fui presidente da CUT, se a CUT fosse dirigida, se a direção superior da presidência da CUT fosse definida em função do tamanho da base da representatividade do sindicato, a dona Cleusa seria a presidente da CUT. Porque o sindicato, pelos dados do IBGE, que tinha a maior base, certo? Era o sindicato das trabalhadoras e trabalhadores do serviço doméstico aqui em Salvador. Hoje não sei como é que estão essas relações, mas aí eu queria que você falasse um pouco, Rosana, sobre essa questão aí da informalidade. Infelizmente, a gente vive num país, né? E aí eu vou falar do mito da democracia racial, antes de chegar nessa pergunta que você fez. A gente vive num país que, historicamente, a gente vendeu para dentro e para fora, né? E o governo brasileiro sempre teve um papel importante nisso, de que a gente vivia numa democracia racial, que aqui todo mundo é igual, que as pessoas têm o mesmo valor, têm as mesmas oportunidades, e infelizmente a gente sabe muito bem de que essa não é a realidade, né? A população negra, infelizmente, quando é inserida no mercado de trabalho é de uma forma muito precarizada, e sabe também de que os impactos dos momentos, em especial como esse, dessa conjuntura que a gente vem enfrentando da pandemia, desse momento tão difícil, né, para trabalhadores e trabalhadoras, mas para a sociedade como um todo, quem mais sofre com esses processos, infelizmente, são os trabalhadores e são as trabalhadoras negros e negras. Primeiro, a gente tem uma questão que é assim, nós temos um conjunto de companheiros e companheiras que não puderam trabalhar em casa ou praticar o home office, e olha que eu não estou defendendo o home office, porque a gente sabe muito bem de que a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras que estão realizando seu trabalho em casa, eles estão numa jornada de trabalho muito maior, com uma aceleração do ritmo de trabalho, com outras responsabilidades de casa, e muitos desses companheiros e companheiras tiveram seu salário reduzido, né, e os benefícios reduzidos por conta de estarem realizando home office. Mas a gente tem um conjunto de companheiros e companheiras que nesse período da pandemia não tiveram nem essa oportunidade de realizar o seu trabalho em casa. Que é isso, esse recorte que você já fez muito bem. A maioria, a grande absoluta, a totalidade das trabalhadoras domésticas, nós temos os companheiros e companheiras da construção civil, nós temos os companheiros e companheiras que trabalham como Uber, ou trabalhadores de aplicativo como um todos, são a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, então são esses profissionais, que na sua grande maioria são trabalhadores negros e negras, sem falar nas trabalhadoras domésticas, né, que é quase a totalidade, são esses companheiros e companheiras que tiveram que sair da sua casa,
para ganhar o sustento. Muitos desses companheiros e companheiras, na sua grande maioria as mulheres negras, que trabalhavam durante o dia para ganhar o sustento ou ter a possibilidade de comprar o alimento para suas crianças ou para os idosos, para que eles pudessem se alimentar na parte da tarde, né, ou na parte da noite. Então, a situação da população negra no mercado de trabalho sempre foi uma situação muito precária. São os homens e mulheres negros e negras que estão muito vulneráveis na nossa sociedade. São aqueles e aquelas que muitas vezes não tinham acesso dinheiro para comprar o álcool gel ou comprar o sabonete para lavar suas mãos, né? E aí, infelizmente, tem o outro lado também, que são aqueles e aquelas que perderam os empregos por conta da pandemia, né? E a gente sabe o porquê. O racismo é assim. Quando a gente passa por um momento conjuntural tão difícil como esse da pandemia, que a gente viveu agora no ano de 2020, a gente sabe quem é que, de fato, o mercado vai deixar de fora do mundo do trabalho. A gente sabe quem são os primeiros que perdem o seu emprego. E por conta dessa sociedade racista. Então, como é que a gente, de fato, vive numa democracia racial se os impactos da pandemia atingiram em cheio aos negros e negras? Eu sou de São Paulo, eu moro em São Paulo, e eu gosto de falar muito assim, de que quando a gente tira uma foto de cima da região do Morumbi, e quando a gente tira uma foto de cima da Zona Leste de São Paulo, ou aqui da Zona Norte, da Brasilândia, onde eu moro, ela tem cor, ela tem sexo e ela tem cor, porque quem mais mora nos bairros mais ricos de São Paulo, isso deve ser a mesma situação aí na Bahia, quando a gente tira esse retrato de cima de um bairro rico, e a gente tira um retrato de cima de um bairro pobre, ele tem cor e ele tem sexo. A maior parte das mulheres negras que estão fora do mercado de trabalho, ou que são a grande parte das trabalhadoras domésticas, moram nas periferias das grandes cidades, moram no bairro da Zona Leste, ou moram aqui na Brasilândia. E que não é à toa que a maior parte da mortalidade de trabalhadores e trabalhadoras vítimas do Covid-19 foram as mulheres negras que moram aqui na Brasilândia. Então, infelizmente, a nossa sociedade vende para dentro e para fora o mito da democracia, e as pessoas entendem de que a vida da população negra tem menos valor, que é muito natural que as mulheres negras sejam vítimas da violência urbana todos os dias, então naturalizam isso. As pessoas na nossa sociedade naturalizam que a juventude negra seja vítima do Estado, né, do genocídio da polícia militar, sejam vítimas prioritárias do Estado brasileiro. Então as pessoas naturalizam muito que tem um corpo que vale mais e tem um corpo que vale menos na nossa sociedade, muito por conta desse mito da democracia racial. E isso é um reflexo no mundo do trabalho. E não é à toa que nós temos essa última pesquisa do IBGE, prova, né, de que, infelizmente, a pobreza aumenta cada vez mais entre a população negra, mas em especial entre as mulheres negras. Então, o Estado é um Estado racista, o Estado é um Estado racista, machista, e que coloca ainda mais as mulheres negras numa situação de precarização total, não só do mundo do trabalho, mas uma precarização econômica e social, que é uma luta cotidiana da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Por isso que essa aliança com os movimentos sociais é super importante para que, de fato, a gente construa essa sociedade antirracista e essa sociedade onde a população negra é inserida no mundo do trabalho, em especial, com qualidade. Porque o mundo do trabalho, dando as mesmas condições para negros e não negros, a gente, com certeza, vai diminuir a pobreza entre a população negra. Obrigado, Rosana. Gilene, aqui na Bahia, como é que anda essa relação do movimento sindical
com dois atores que têm um peso expressivo nessas questões. O aparelho do Estado, o governo da Bahia criou a Secretaria de Combate ao Racismo, mas vivenciamos uma treta recente, porque a candidata do partido do governador, do meu partido também, foi uma mulher negra, mas oriunda da polícia, certo, que gerou, certo, um monte de discussão sobre a simbologia, certo, disso tudo. Possível manipulação desses elementos simbólicos. Mas existe uma secretaria que eu não sei até quanto que anda a relação dela com o movimento sindical. E outro, como é que anda a relação do movimento sindical com o movimento negro, a relação de movimento negro, esse que poder trabalhou isso muito. Vejam, que era um grupo de pessoas oriundas ativistas dos vários movimentos negros que se reuniam para ver a possibilidade, né, a partir da perspectiva negra. Inclusive, está rolando aí alguns grupos de estudos sobre o que é que seria o desenvolvimento econômico, as estratégias de desenvolvimento econômico para uma cidade negra. Porque todo mundo afirma que Salvador é uma cidade negra, mas o que é que isso significa mesmo na hora do vamos ver? Mas eu queria ver, gente, como é que anda essa relação CUT, movimentos sociais, CUT, governo, uma vez aqui até porque existem queixas de que o governo do Estado não é muito generoso, certo, nas relações com o movimento sindical. Como é que essa parada vem acontecendo e como é que você percebe ela? Então, eu vou tentar responder. O seu áudio cortou um pouquinho, mas eu acho que eu consegui compreender tudo, né? Falando sobre a Bahia especificamente, né, nesse mercado de trabalho, nessas questões raciais, a gente tem, a Rosana falou sobre a pesquisa do IBGE, estava lendo mais cedo o último boletim do DIEESE, né, que é do segundo trimestre de 2020, né? E aí ele traz para a gente os resultados, né, dessa desvalorização da mão de obra, né, da população negra, dessa pobreza que aumentou, e aí eu consegui colocar os dados do Brasil, né, da média nacional e da média da Bahia, né? E aí a gente consegue ver que a Bahia consegue ainda estar numa situação pior do que a média nacional, mesmo sendo a Bahia, né, o estado com maior população negra, né? Então a gente tem no Brasil uma média de 44% das mulheres negras, né, em situação de trabalho desprotegidos, que são sem carteira assinada, terceirizações, esse tipo de coisa, e na Bahia nós temos 46% dessas mulheres negras, né? E na questão, quando a gente fala dos homens negros, a gente tem no Brasil 45%, segundo esse último boletim do DIEESE, de homens negros em situação de trabalhos desprotegidos, e no caso da Bahia, a gente tem 55%, né, dos trabalhadores negros na Bahia nessa situação de vulnerabilidade, por assim dizer. E um outro dado que eu achei interessante, né, da gente trazer é a questão da própria valorização da mão de obra, né? Se, em relação à mão de obra branca e negra, a gente tem um disparate muito grande nacional, quando a gente vai falar da Bahia, esse disparate consegue ser ainda pior, né? Aí eu copiei aqui os dados, a mão de obra negra, da mulher negra no Brasil, né? Uma média de R$ 1.573, que é a renda média de uma mulher negra no Brasil, para uma mulher branca no Brasil de R$ 2.660. E quando a gente vem para o Nordeste, né, a gente tem uma mão de obra da mulher negra de R$ 1.375, ou seja, consegue ser, né, em torno de 20% menor ainda do que a da mulher negra na média nacional. E em relação à mulher branca também, né, essa diferença se mantém. E com relação ao homem negro, né, a diferença salarial é extremamente gritante, né? Nós temos uma média de ganho do homem negro na média nacional de R$ 1.950 para a média no Nordeste de R$ 1.500, R$ 1.542. Então, a gente consegue ver, né, que essa questão racial, ela perpassa todos os limites, né? E ela consegue ainda ser mais grave onde
mais tivermos trabalhadores e trabalhadoras negros e negras. Então, mais por isso mesmo que a gente tem que estar alerta, né? E aí eu falando em relação à CUT Bahia, para se aproximar dessas pautas, né? Para tentar aproximar essas pautas de todos os debates, né? Das relações trabalhistas, né? Das negociações de trabalho, das campanhas de ACT que nós temos aí pela frente, né? E aí, quando você fala sobre a questão da aproximação da CUT com o movimento negro, né? Que são os movimentos que levam, né? Realmente o questionamento, né, e o debate, né, das questões raciais, trazem, né, para todo o território nacional, e é da onde saem realmente as demandas das políticas públicas, e muitas vezes é da onde saem, né, a efetivação dessas políticas públicas, né, que se aproximam tanto, né, e fazem tantas cobranças que acabam conseguindo, né, levar adiante a aprovação de algumas políticas públicas. Da saúde, por exemplo, a gente sabe que a grande maioria partiu, né, são oriundas, né, desses movimentos negros. A gente tem, esse ano foi um ano de pandemia, né, esse ano pandêmico, então a gente não fez, basicamente, trabalhos com as organizações do movimento negro. A aproximação mais recente foi agora com a organização da Marcha Nacional, né, do CONEM e da coligação, que a gente participou dessas reuniões, que são reuniões online, né, a gente acaba não tendo essa questão do afeto, mas a gente tem continuado construindo, e essa atividade vai ser realizada amanhã, aqui em Salvador, na Praça da Piedade, às 9 horas, né? Vai manter, né, pelo menos o ato simbólico da marcha, e, posteriormente, no turno da tarde, vai ocorrer, né, uma live, né, para fazer também o debate da própria valorização desse dia, do porquê se está debatendo, né, o Dia da Consciência Negra, porque da importância, né, de estar fazendo atividades para marcar o Dia da Consciência Negra. E a CUT está presente, né? Vamos ter os representantes da CUT, eu não estarei presente porque estou no interior, em outras atividades, estou em processo de negociação salarial, mas vou estar presente, né, na live, e também, e logo em seguida, na live da Nacional, porque amanhã é um dia de muitas atividades, né? Também vou estar amanhã numa atividade da TVT, numa entrevista que vai ser feita com vários militantes do movimento sindical no Brasil, e aí vou fazer essa participação, uma pequena participação, mas vou estar lá, né, falando sobre a importância desse debate racial aqui na Bahia. E é isso, a gente tem, né, esse ano não foi um ano realmente de grandes realizações no sentido das uniões dos movimentos, né, no sentido de estar fazendo os seminários de forma presencial como eram feitos antes, né, mas a gente consegue, né, se fazer o debate de forma virtual e levar adiante alguns dos grandes projetos, né, do movimento negro, de visibilização da população negra, de visibilização do próprio movimento, né, das pautas do movimento negro, das pautas dos trabalhadores negros, e a gente consegue unir, né, essas pautas, e o interessante, né, e o que é demanda da própria CUT é justamente que a gente consiga se unir, né, com os movimentos negros, porque somos todos trabalhadores negros, né? O sindicalismo, ele é um movimento social classista, mas não deixa de ser um movimento social, né? A gente está na defesa da melhoria, né, da condição de vida do trabalhador, da trabalhadora, e, no caso da pasta do racismo, né, com esse embate mais direcionado às questões dos trabalhadores e das trabalhadoras negras, mas esse trabalho junto ao os movimentos sociais, os movimentos negros, ele é muito importante, né, e fortalece, porque a gente sabe que a luta, quando se junta, ela se fortalece. E com relação à questão eleitoral, né, a gente teve aí, né, esse processo eleitoral em Salvador bem complexo, né? Na Bahia inteira, no Brasil inteiro tivemos vários problemas, mas assim, em Salvador nós tivemos uma escolha para a representatividade para concorrer, né, à prefeitura local em Salvador, de uma mulher negra, né, uma mulher que representa, sim, né, a população negra e que tem, né, uma vitória, um trabalho reconhecido, um trabalho muito bonito frente ao combate à violência contra as mulheres, né, na questão da ronda da Polícia Militar, da ronda da... Esqueci o nome da ronda agora, mas é uma ronda que é feita, né, Maria da Penha, Ronda Maria da Penha, mas que a gente sabe, né, da relação que existe entre o movimento negro, os trabalhadores negros, a população negra e a instituição, né, da Polícia Militar. Né? E essa relação se dá justamente pela forma da tratativa, né, de que forma que o negro e a negra, principalmente a juventude negra,
né, tem sido tratada pela essa instituição, né? Então, a instituição da polícia, ela é vista, né, pelos negros e pelas mães negras com grande preocupação, e essa relação, a gente tende né, a melhorar essa relação, tende a buscar, né, esse diálogo, mas, assim, a gente não pode negar que realmente a aceitação não foi, né, das melhores, né, porque talvez não tenhamos feito um debate, né, intenso, um debate qualificado, para que a gente conseguisse unir, né, as intenções dos dois lados e passar essa intenção para a população como um todo. E aí a gente teve esse fracasso, né? Uma cidade como Salvador, com um índice de 80 e quase 81,7%, quase 82% da população autodeclarada negra, e a gente não conseguiu, novamente, né, colocar um prefeito, uma prefeita na cidade, né, que represente as demandas da nossa população, né? Nós temos, novamente, um prefeito branco, né, um homem branco, que não representa realmente as nossas demandas, né, tendo em vista os trabalhos que a prefeitura atual faz, né, voltado para os grandes centros, que é onde não moram os negros moram nas periferias, e as periferias, elas são deixadas de lado, né, os serviços são muito ruins, né, nós não temos essa prestação de serviço, e é isso, né, a gente não conseguiu, né, a gente cabe realmente essa reflexão e cabe o debate e a ampliação do debate, e com isso também a ampliação da conscientização, né, para que a população se enxergue, né, enquanto povo negro, e que busque essa representatividade política, porque é através da representatividade política que a gente vai ter, né, acesso ao dinheiro, acesso ao poder, né, para que a gente consiga colocar em prática projetos, né, e políticas que deem conta das demandas da própria população. Isso. Gente, já estamos aqui com 56 minutos de bate-papo. Eu queria começar a caminharmos aqui para o encerramento. Aí eu vou inverter aqui a sequência, começar com o Gilene depois, passar para a Rosana. A Rosana ainda tem que voltar para a reunião executiva da CUT. É o seguinte, em pese uma série de dificuldades estruturais da sociedade brasileira, mas observamos agora no processo eleitoral, e os trabalhadores não estão alheios ao processo eleitoral, pelo contrário, são parte fundamental desse processo, mas a gente observa um crescimento significativo de candidaturas vitoriosas de mulheres negras. Eu queria que vocês comentassem esses resultados por duas questões. Primeiro, que temos poucos homens negros com essa representatividade eleitoral ou reivindicando de maneira contundente, certo, essa agenda. Me parece que as mulheres, a questão de gênero aí constrói uma simbiose bem orgânica, certo? Gênero-raça. A outra questão também é o seguinte, é que, via de regra, essas candidaturas não só foram eleitas, mas foram eleitas com uma votação expressiva. Tem muitas das nossas capitais, principalmente cidades médias. E uma outra questão que eu estava observando hoje, uma postagem de rede social, que no primeiro momento eu puxei o nariz assim, em relação às questões identitárias, mas depois pensei, vamos ver isso aí com mais calma, é que mesmo em partidos de centro, vamos dizer assim, tivemos mulheres negras eleitas reivindicando, certo, a agenda, certo, desses dois segmentos. Me parece que é um fenômeno importante para ser percebido, refletido, diagnosticado, porque isso mais na frente vai ter desdobramento do. Se eu tenho uma vereadora muito bem votada, mais votada de uma cidade, e é uma mulher negra, significa que daqui a 4 anos é bem provável que o debate sobre a mulher negra disputando o executivo municipal esteja na ordem do dia. Então, eu queria que vocês fizessem esse comentário sobre essas questões que eu estou trazendo aqui. Queria começar pela Juliane, depois passar para a Rosana,
E, junto com isso, as considerações finais e, de antemão, também agradecer a disposição e disponibilidade de vocês estarem batendo papo com a gente. E de quando dê uma chegadinha lá no meu blog, blog.br, então, para acompanharem minha área por lá. Gilene, por favor. Então, a gente faz uma crítica muito grande, né, ao movimento feminista, né, porque o movimento feminista, ele, por muito tempo, né, ele não incorporou as questões da mulher negra, né, fazia todo o trabalho e assim, a gente consegue visualizar, inclusive dentro da própria CUT, né, que o trabalho de mulheres, ele cresceu, né, o trabalho em prol da representatividade de mulheres cresceu, mas que não teve um recorte, não teve uma preocupação com a questão de raça, né. E aí a gente tem as mulheres chegaram, né, a esse processo de conscientização e esse processo de inserção no poder das mulheres brancas muito mais rápido do que as mulheres negras, né? Mas também, sem querer, a gente tem que dar, né, de tudo na vida tem um lado positivo. Então, o fato do feminismo ter levantado essa bandeira e ter feito esse trabalho intenso de continuar fazendo, né, na defesa dos direitos das mulheres, né, ele abriu, né, caminho para que o movimento negro também, né, questionasse a ausência dessas mulheres negras nesses espaços de poder e que desenvolvessem, né, debates, desenvolvesse realmente produções, né, muitas das dirigentes sindicais negras hoje estão, né, à frente de lutas, e também, e isso se reflete na sociedade como um todo, né, na verdade, esse movimento sindical ele só é um reflexo da sociedade, então a gente tem uma quantidade de mulheres negras que foram eleitas com expressão, né, com quantidade de votos expressivos para vereadoras, e que isso realmente é algo memorável, algo muito interessante, e que torço para que no futuro tenhamos ainda mais, e que é fruto desse processo de conscientização, né? Então, quando muitas pessoas falam, nossa, tivemos mais mulheres negras eleitas do que homens negros eleitos, e quando você olha a questão da concentração de votos mesmo, né, das mulheres que foram eleitas em mandatos coletivos ou não, nós tivemos um mandato coletivo também em Salvador, que interessante, que foi vitorioso, e os candidatos homens negros que ganharam as eleições, que conseguiram, né, pleitear, né, conseguiram chegar, né, à vitória, eles não tiveram tantos votos. Isso é fruto realmente desse trabalho, né, de rompimento, né, do machismo, e dessa luta que a gente faz contra o patriarcado, né, e o capitalismo que se alimenta desse patriarcado e faz girar, né, e tentar fazer com que nós continuemos sendo excluídos dos processos, né, de representação política, de representação sindical, de representação dentro dos postos de trabalho mais elevados no mercado de trabalho. E a gente tem feito essa luta enquanto movimento de mulheres, e a associação do movimento de mulheres com, né, do movimento negro e do movimento de mulheres faz com que essa visibilidade, né, tenha sido dada esse ano nas questões políticas, né, com a eleição de mulheres negras, né, e companheiras aguerridas, muitas companheiras sindicalistas, né, e que nos trazem essa alegria, né, diante de outras derrotas, mas a gente tem, né, esse motivo de alegria, esse motivo para comemorar. Nós temos também, independente da questão sexual agora, né, de sermos mulheres ou não, mas da questão, voltando só para a questão racial, nós tivemos também grandes companheiros, né, que são negros, oriundos do movimento sindical, alguns na ativa, né, que só se afastaram agora só para o pleito mesmo, o pleito de vereança, que foram eleitos, e aí na Bahia a gente tem um companheiro do Sindiquímica que foi eleito em Camaçari, né? Em Salvador a gente tem um companheiro dos rodoviários, né? Inclusive, né, que é rotista, em Camaçari também. Temos, né, um destaque muito grande para Moema, né, em Salvador, na verdade, assim, na cidade de Lauro de Freitas, né? Temos outro destaque muito bom, muito importante da companheira Marta, né, que é petista e que, né, oriunda também do movimento sindical, e outras mais, né, outros processos. Mas temos também, junto com esse processo de crescimento, né, da vitória, né, da mulher negra, né, frente aos processos eleitorais, temos também um processo que tem crescido muito, né, que é essa questão da discriminação mesmo, do racismo, agora com as redes sociais, né,
em alta, que é o ataque, né, que tivemos durante todo o processo eleitoral, com muito mais intensidade contra as mulheres negras do que contra os homens negros, né? E agora, essa denúncia que tivemos agora com a companheira que foi eleita em Santa Catarina, a vereadora, né? E que é uma professora aposentada e que sofreu os ataques durante seu pleito, né? Mas que agora, com a vitória, ela não só sofreu os ataques, não está sofrendo apenas os ataques, né, raciais convencionais, né? Agora também com ameaça à vida, né? Então, isso é uma coisa que desanima, né? Mas a gente também enxerga que se o ataque, né, a essa militância tem sido grande, é porque a militância também tem sido grande, né, em suas conquistas e em seus trabalhos. É basicamente assim que eu enxergo, né, esse processo, essa nossa luta e essa nossa conquista, né, dentro desse pleito eleitoral, desse último processo eleitoral que nós passamos. É isso. Eu já agradeço, né, a Denis pela oportunidade, agradeço a Rosana, né, compartilhar esse momento aqui com a gente, em nome da CUT Bahia, em nome do coletivo de combate ao racismo da CUT Bahia e da secretaria, né, agradecer o espaço e dizer que nós estamos realmente trabalhando, né, para uma sociedade mais igualitária e trabalhando também pelo fim do racismo e promovendo ações antirracistas, porque é assim que a gente entende que nós temos que fazer, é assim que a gente alcança uma democracia real. Obrigada. Eu que agradeço. Antes de falar do processo... desculpe. Nos conhecemos de rede social, certo? Hoje acho que é a primeira vez que eu já tinha visto em algumas lives. Mas em breve, certo? Vamos ter a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. Rosana, por favor, agradecer também. Bom, eu queria, antes de falar sobre o processo eleitoral aqui do Brasil, eu queria falar um pouquinho sobre os Estados Unidos, né? Muito rápido, assim, o papel que a população negra teve na eleição dos Estados Unidos, né? De fato, um governo que tinha uma série de questões econômicas, assim como aqui no Brasil, o desemprego em alta lá, mas o governo Trump sempre foi um governo que se apresentou, além de machista, ele nunca teve vergonha de dizer que era um governo racista, né? Então, todas as ações que foram construídas por todas as políticas, todas as ações que foram construídas por esse governo Trump, eles eram ações que atingiam muito forte as mulheres e a população negra em especial, né? A gente sabe que tiveram pessoas que tiveram um papel fundamental para que, de fato, a população negra pudesse votar, né, se interessasse em votar agora, porque lá o voto não é obrigatório, tivesse o interesse de votar para derrubar esse governo Trump. Óbvio que ele não é um governo, o governo Biden não é um governo democrático, popular, ele continua sendo um governo de direita, só que a derrota do Trump, ela nos remete a uma reflexão de que é possível, sim, que a gente derrote o fascismo e que a gente derrote a extrema-direita. Assim como foi derrotado lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também a gente pode ter um papel, a população negra pode ter um papel importantíssimo para a derrubada desse governo Bolsonaro, que é um governo de extrema-direita, é um governo fascista, é um governo que se apresentou irresponsável com a vida das pessoas, mas em especial com a população negra. Quando o governo apresenta uma proposta de reforma do serviço público, né, que pode vitimar ainda mais companheiros, homens e mulheres, não só nessa pandemia, mas em diversas doenças, que pode precarizar ainda mais os serviços públicos, é um governo que cada vez mais, inclusive nas entrelinhas, se apresenta como um governo racista. Então, quando você precariza os serviços públicos no Brasil, você precariza a vida da população negra. Então, cada dia mais esse governo se apresenta irresponsável com a vida de homens e mulheres, mas em especial irresponsável com a vida dos negros e negras. E essa virada pode começar, inclusive, com essa organização, com essa pressão que os negros e negras vêm fazendo, e que já foi reflexo
na eleição agora do último domingo, né, agora do dia 15 de novembro, com essas mulheres, em especial mulheres negros e negras, jovens, indígenas, trans, pessoas trans que foram eleitas nos diversos municípios do Brasil inteiro, né? A gente se sentir representada, a população negra estar representada nesses espaços de poder é super importante. Primeiro, para que a juventude a juventude negra, ela perceba que ela pode. As meninas jovens negras, os meninos jovens negros, eles podem mudar as estruturas sociais da nossa sociedade e podem sim ocupar os espaços de poder. Em especial as mulheres negras nesse último período, a gente já tocou aí, elas apresentaram uma nova forma de organização, né, que é essa proposta de mandatos coletivos, que na verdade eu fiz essa fala hoje na reunião da Executiva Nacional da CUT e vou fazer ela aqui agora. Eu realmente não sei como é que vai funcionar essa coisa do mandato coletivo, mas é super importante porque a gente tem um conjunto muito maior de mulheres negras em especial e da periferia das grandes cidades que foram eleitas a partir desses mandatos coletivos. Então é uma nova forma de organização e que a gente tem que pensar bem como é que a gente pode trazer essa nova forma de organização, inclusive para o movimento sindical. E outra questão importante desse debate das últimas eleições é o papel da periferia, né? E a gente do movimento sindical, assim como os partidos de esquerda que não saíram derrotados nessa eleição, ao contrário do que está querendo, o Bolsonaro vem dizendo por aí, que teve uma derrota do Partido dos Trabalhadores, em especial, dos partidos de esquerda, o que não é verdade. A gente precisa ter uma reflexão muito forte para o próximo período de que nós precisamos ouvir a periferia. E não é ir para a periferia tentar dizer o que a periferia vai fazer. Então, essas novas formas de organização têm que causar essa reflexão não só para os partidos de esquerda, mas também para o movimento sindical, porque a gente representa a classe trabalhadora. Então, como é que a gente, de fato, vai ter uma comunicação efetiva com essas pessoas? E não é dizendo o que elas têm que fazer na periferia, é ouvindo e implementando essas novas formas de organização e de luta que esses companheiros e companheiras têm. E que a gente já percebeu que são formas vitoriosas, porque isso já foi um reflexo agora nessa eleição de 2020 e que pode ser muito maior ainda para 2022 e para as próximas eleições que estão se apresentando. Isso se de fato a gente quer um novo modelo de sociedade. Então, se a gente de fato quer esse novo modelo de sociedade, a gente tem que incorporar as demandas das periferias. Porque quando a gente incorpora as demandas da periferia, a gente discute com o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, mas em especial aqueles e aquelas que estão numa situação mais vulnerável no mercado de trabalho, e a gente vai discutir e implementar políticas para aquele setor da sociedade que está na base da pirâmide social, que são as mulheres negras, que infelizmente são essas que estão, na sua grande maioria, nas periferias, né? Na marginalidade da nossa sociedade, infelizmente, né? Então, acho que são as ações, e essa eleição, ela traz essa pulguinha, assim, para a nossa orelha, para que, de fato, a gente compreenda, né, como é que a gente tem que dialogar. A gente, no movimento sindical cultista, a gente está falando muito sobre ir para as periferias, a gente conversar com os trabalhadores do seu local, mas, de fato, é isso. A gente precisa entender o que esses trabalhadores estão pensando. Como é que esses trabalhadores acham que deve ser a nova forma de organização? Porque, senão, a gente vai continuar falando de nós para nós mesmos e vai continuar representando cada dia mais, ou cada dia menos, né? Agora eu me perdi, inclusive, nessa fala, mas a gente vai representar cada vez menos. Acho que acertei agora,
os trabalhadores e trabalhadoras, porque o movimento sindical representa aqueles e aquelas que têm carteira assinada. E hoje, no Brasil, menos de 30% dos trabalhadores e trabalhadoras têm carteira assinada. Então, se a gente quer representar a classe trabalhadora, a gente precisa entender, inclusive, essa nova organização e ouvir o que as periferias, de fato, estão querendo e como eles estão se organizando. Então, nós temos grandes desafios para o próximo período, não só o movimento sindical, os partidos de esquerda, para que, de fato, a gente consiga chegar em 2022 com uma proposta muito séria, muito transparente ou escurecida, de transformação dessa sociedade para derrotar o fascismo, para derrotar a extrema-direita, derrotar os machistas, derrotar os racistas e construir uma sociedade justa e igualitária com a presença efetiva de todos e todas. Quero muito agradecer pelo convite feito aqui, Denis, e pela honra de estar dividindo essa live com a Gilene, é uma das principais secretárias de combate ao racismo que a CUT tem hoje. A Gilene, ela tem um compromisso muito sério com os trabalhadores e trabalhadoras, com a luta antirracista no Brasil todo. A Bahia não é um estado qualquer, é um dos principais estados da federação, e quando a Bahia constrói ações importantes dessa luta antirracista, a gente sabe que a gente vai sair vitorioso desse mandato que iniciou das secretarias estaduais na Secretaria Nacional de Combate ao Racismo da CUT. E aí eu também vou estar amanhã nessa live, né, a TVT já falou comigo, então eu tenho uma gravação amanhã logo cedo da TVT para essa matéria que eles vão exibir amanhã sobre a luta antirracista no Brasil e o papel do movimento sindical. Então, é muito importante, de fato, a gente sair dessa caixinha da CUT, do sindicato, das federações, das CUTs estaduais e começar a fazer um diálogo com a sociedade brasileira sobre o que, de fato, a gente quer de sociedade. E aí, para finalizar, eu queria finalizar assim: enquanto houver mulheres falando, florando, fluindo e influindo de amor, a humanidade pode ter alguma esperança. Muito obrigada. Denis, eu acho que o seu som está com algum problema, porque eu não te ouço. Obrigado, Rosana. Obrigado, Miriam. Acho que a parte de vocês. Janina também. Vai seguir em frente. Aqui deve ser, não sei se melhorou agora. Aí a conexão, mesmo aqui no feedback. Espero que esteja para aqui a exposição para estar veiculando. Obrigado, então, galera. Você só ficou bem agora. Graças a Deus, na hora que a gente está encerrando. Então, beijo grande a todos.